Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. É uma alegria tê-los de volta aqui conosco, especialmente porque hoje iniciamos uma das partes da gramática, do estudo da gramática que eu acho a mais legal, a mais importante. Ela é considerada a mais complicada geralmente pelos alunos, mas não é tanto não, pessoal. Se você fez a lição de casa, que foi estudar a parte anterior de morfologia, as 10 classes de palavras, assistam às aulas anteriores, são só 10 aulas, vale a pena. Se você fez essa parte, a sintaxe vai ficar mais tranquila, tudo bem? Lembrando que a gente começou pela morfologia porque lá o objetivo era você olhar para uma frase e identificar rapidamente a classe de cada palavra, estudando a palavra isoladamente, não se preocupando com mais nada, com oração, com estrutura, com nada. Então era só você olhar e saber classificar substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Aqui na sintaxe já começa a modificar um pouco o nosso estudo, a ficar um pouco mais complexo, né? Começa a se modificar. Por quê? Porque aqui estaremos preocupados com unidades maiores de sentido, que são frase, oração e período. Então, o que eu espero para a gente poder começar o estudo da sintaxe de um modo proveitoso e eficiente? Eu espero que você, quando olhar uma frase, já saiba olhar aquela palavrinha ali no começo e falar: isso aqui é um substantivo, aquela outra palavra é um adjetivo. Ah, olha, o substantivo apareceu aqui no início da frase, mas nessa outra frase o mesmo substantivo apareceu no final da frase, né? Então você vai começar a perceber o seguinte, que as 10 classes de palavras que você já deu uma estudadinha aí, que elas aparecerão em lugares diferentes na frase e por causa disso elas funcionarão de modos diversos. Dentro daquela frase ela vai desempenhar uma função. E de acordo muitas vezes com a posição, vai ser uma função diferente a mesma classe de palavra. O que isso significa? Que uma classe de palavra determinada, por exemplo, substantivo, pode desempenhar funções sintáticas diferentes na frase. Então vai ter uma segunda classificação agora, que não é mais aquelas 10, né? Um mesmo substantivo vai poder ter mais 2 nomes. Vai ser sujeito, vai ser objeto direto, vai ser complemento nominal. Percebe? Então, o nosso estudo aqui agora vai ficar mais uma segunda camada de classificação, um pouquinho mais complexa. Porém, se você já está com as 10 classes de palavras bem memorizadas, vai ficar mais tranquilo o estudo aqui. Então, olha, vamos começar analisando justamente então essas unidades maiores de sentido que eu mencionava, que eu dizia que a sintaxe se ocupa disso, de unidades maiores, mais complexas de sentido, que são frase, oração e período. Vamos começar definindo cada uma delas e em seguida a gente vai ver os primeiros termos essenciais de uma oração, que eu vou definir já, né? Que são sujeito e predicado, tá ok? E nós não vamos colocar uma classificação de sujeito e predicado ainda. Eu só vou definir para vocês e mostrar exemplos, tá? Porque a classificação será estudada depois, porque ela requer mais conhecimentos. E eu aproveito para dizer para vocês que esse curso foi todo pensado em sequência. Tá? Então, se você assistir às aulas na sequência, uma por uma, com certeza aquela aula que você estiver assistindo já vai ter todos os pré-requisitos estudados anteriormente para você compreender aquela aula específica. Então, somente pule etapas, assista os vídeos pulando se você já dominar os assuntos, senão vai ser mais difícil de aprender, tá bom? Olha, frase, oração e período, vamos ver. O que é frase? É um enunciado com sentido completo. O que é um enunciado, professor? É uma fala, ou um escrito, uma produção vocal sua ou escrita que faça sentido completo. Professor, precisa ter verbo essa produção que eu fizer, essa fala minha? Não. Se não tiver verbo, será chamada de frase nominal. Olha lá, que não tem verbo. Exemplos disso? Antes tarde do que nunca. Pode procurar. Não tem verbo aí não. Antes tarde do que nunca. Não tem nenhum verbo. Né? E tem o sentido completo? Tem. O que significa? Vamos explicar isso aqui com verbos? Olha, é melhor que algo aconteça, olha o verbo aí, é melhor que algo aconteça, mesmo que seja com atraso, tardiamente, do que essa coisa nunca acontecer. Então, olha que legal, eu posso fazer uma frase sem verbos e transmitir a ideia completa. Exemplo mais evidente ainda, socorro! Uma palavra só, socorro! Se você gritar isso na sua casa, onde você estiver, vai causar uma bagunça. Vai todo mundo olhar para você e ver, opa, está em perigo, o que eu posso fazer para te ajudar, né? É um pedido, socorro. Uma palavra só, sem verbo, uma frase. Olha outro exemplo, ó, fogo.
é um substantivo, né? Se você gritar fogo, as pessoas vão olhar para os lados, procurar chamas ali, fumaça, né? É muito perigoso. E é uma frase, então, nominal, não tem verbo. Bom dia, turma! Eu falo isso daqui sempre, né? E a resposta costuma ser bom dia, com sono, assim, dos alunos, né? Bom dia! Olha outro exemplo lá, né? Ai, põe a mão nas costas. Que dor! Aliás, antes de falar essa frase, eu já falei uma frase. Ai! É uma interjeição que comunica o sentido completo, expressa, né? Ai, está doendo. Então, olha que legal, a frase, né, nominal não tem verbos e comunica uma ideia completa. Quer seja uma palavrinha só ou várias palavras, né? E quando ela tem verbo, é chamada de frase verbal. Olha lá, ela tirou a nota máxima, o verbo é o tirou. Segundo exemplo, hoje choveu, né? Então, também curtinha, um verbinho ali, comunicou a ideia completa, é uma frase. E o segundo termo da sintaxe, o que é oração? Tem a ver com reza, aqui com religião? Em gramática não, pessoal. Oração é somente uma frase que tem um verbo, pelo menos, ou uma locução verbal, que você se lembra das aulas de morfologia, é a mesma coisa, né? A locução verbal, mais de uma palavrinha fazendo papel de um verbo. Então, se a frase tiver um verbo, se ela for uma frase verbal e tiver aí pelo menos um verbo ou locução verbal, será uma oração em gramática. Então, olha um exemplo de oração. Ela tirou a nota máxima. Coloquei de propósito a mesma frase anterior, para você perceber que ela também é oração, né? Hoje vai chover. Agora eu modifiquei o exemplo anterior e coloquei uma locução verbal. Hoje vai chover. Conhece-te a ti mesmo. Né? Olha o verbo aí. Contra fatos, não há argumentos. Olha o verbo haver. Então, exemplos de oração. Tá? Frases que têm um verbo ou uma locução verbal. Pode acontecer de uma frase estar organizada em orações. Quer dizer, então uma frase ela tem uma oração e ela tem mais uma oração, tem duas orações. Uma frase ela é grande, ela pode ter duas orações dentro dela. Lembra da aula de conjunção lá em morfologia? Como é que a gente conectava duas orações mesmo? Tinha uma classe de palavra que fazia só isso. Você já sabe qual que é, já matou, já lembrou? Estou ouvindo aqui? Conjunção, isso mesmo, parabéns. A conjunção conecta duas orações. A gente vai ver um exemplo aí embaixo já já. Então, olha, se uma frase está organizada em apenas uma oração, a gente vai chamar essa frase de período simples, né? Então, período simples é aquele que tem uma oração. Exemplo, tu sorriste. Olha o verbo ali. Tu vais sorrir. Olha a locução verbal ali. E se a frase é maior, ela é grande e tem mais de uma oração, uma conjunção, outra oração, várias orações, né? Então é um período composto, porque terá mais de uma oração. Exemplo, tu sorriste e choraste. Exatamente o exemplo que eu falei, né? Uma conjunção unindo dois verbos, duas orações. Coração é terra aonde ninguém vai. Vamos brincar um pouco aqui, fazer um período composto de 4 orações. Vamos lá. Hoje de manhã eu, olha o verbo, acordei, vírgula, escovei, segundo verbo, os dentes, vírgula, tomei café da manhã e, conjunção, última oração, fui trabalhar. Uma locução verbal. Conjunção verbal. Locução verbal. Opa, ficando louco. Então, olha, né? 1, 2, 3, uma conjunçãozinha e mais um verbo aqui no final. Uma locução verbal. Período composto com 4 orações. Pessoal, como é que eu monto um parágrafo? É assim. Você vai fazendo frases, unindo orações, conectando ideias e vai montando o seu texto. Aí depois tem outro parágrafo, acabou a redação completa aí, ó, nota 10. Tá bom? Então, estamos aumentando o nosso nível de complexidade de análise, percebe? Isso é a sintaxe, por isso que assusta um pouquinho os alunos, né? Mas, vem de uma por uma, devagarinho, não vai assustar não, fica tranquilo. Vamos adiante, ó. Aproveito então para explicar, já que já definimos oração, que vai ser a nossa unidade de estudo aqui na sintaxe, né, uma oração, eu também digo o seguinte, a gente vai focar em um período simples, uma oração com um verbinho só no começo, tá? Para ficar mais fácil o estudo. E quais são os termos, né, os tipos de termos, de pedacinhos que compõem uma oração? Podemos ter termos chamados de essenciais, que geralmente estão presentes em todas as orações. Termos chamados de integrantes, aqueles que completam o sentido de outras partes da oração. E termos chamados de acessórios, aqueles que geralmente não fazem tanta falta. Eu coloco se eu quero acrescentar um detalhe na informação. E esses tipos de termos vão gerar
o que a gente chama de função sintática. Então, eu tenho quais são os termos essenciais de uma oração? São dois, sujeito e predicado, que está ali, ó, função sintática, né? Voz verbal a gente vai ver depois, mas não é não. Olha, essencial, sujeito e predicado. Então vai ter palavras que vão se comportar como sujeito. Vai ter algumas classes de palavras lá que vão se comportar como predicado e vão receber esse nome, né? Sujeito, predicado. Vai ter algumas palavras que vão completar verbos, que vão completar outros nomes dentro das frases, né? Dentro das orações ali. Então, função de integrar, função integrante, vai completar. Esses termos eles são importantes. Se você tirar de uma frase, o sentido é muito prejudicado, fica incompleto. E o último acessório ali, olha, adjunto, né? Vai ter palavras que vão juntos de outros termos para classificar, para dar um detalhe, juntos de verbos, juntos de nomes, né? E também aposto e vocativo. Então ali do lado direito estão as funções sintáticas propriamente ditas, né? Os nomes de um funcionamento de uma palavra dentro de uma frase. Calma que vamos nos aprofundar nisso, tá? Só estou explicando os nomes até agora aqui. Então, olha, vamos começar a ver as duas primeiras funções essenciais de uma oração. Os termos que geralmente estão presentes em todas as orações, né? São sujeito e predicado. O que é sujeito, pessoal? Sujeito é o ser. Essa palavra ser engloba tudo que existe, né? Pessoas, animais, coisas, né? Então, sujeito é o ser sobre o qual a gente declara alguma outra coisa. Eu faço uma declaração, eu afirmo alguma coisa sobre o sujeito, né? E olha, vamos refletir um pouco? Se eu falei que é um ser o sujeito, né? Qual era a classe de palavras lá da morfologia que dava nomes para os seres? Você lembra? Eram os substantivos. Então, sujeito é uma função dentro de uma frase que geralmente é desempenhada por um substantivo. Só por um substantivo, professor? Não, a gente vai ver já já, né? Mas fica de olho nos substantivos. Olha ali embaixo a perguntinha, ó. Como que eu descubro um sujeito em uma frase? Como eu descubro qual é o ser sobre o qual eu declaro algo? Né? Tem três métodos. Tem o método ali, morfológico, o semântico e o sintático. Né? O morfológico é o que eu já acabei de falar, é você procurar por classes de palavras determinadas. O semântico é o sentido, você vai procurar, vai pensar assim, qual é o ser sobre o qual estamos declarando alguma coisa nessa frase? E o método sintático é pela concordância, você vai ver que o sujeito vai concordar com os verbos, geralmente, né? Tem algumas dicas que você bate o olho e percebe, opa, esse cara aqui está no plural, o verbo também está no plural, deve ser o sujeito. Então esses três métodos juntos você vai facilmente identificar o sujeito. Então, ó, vamos dar uma olhadinha no primeiro método aí, ó, o morfológico, né? Então, como eu acabei de dizer, geralmente os substantivos desempenham o papel de sujeito em uma frase. Olha o exemplo, ó, os rios são belos. Como se chama aquele monte de aguinha que corre ali, ó? Chama rio. Segundo o método semântico, o que eu estou declarando sobre os rios? Que eles são belos. Então ficou fácil. Sujeito, rios, o que eu declarei? São belos. Olha a outra frase. Brasil, o que eu vou declarar sobre o Brasil? Que ele melhorou. Terceira frase, olha o substantivo coletivo. Lembra da aula de substantivos? A matilha. É o nome. O que eu declarei sobre ela? Ela latiu. E então, o sujeito é a matilha, né? E o lápis, a caneta e o lápis são os seres sobre os quais eu declarei alguma coisa. O que aconteceu com eles? Caíram. Então, o sujeito, a caneta e o lápis. Pode ter mais de um sujeito, professor? Pode, uma frase, claro que pode. E ali embaixo, ó, palavras substantivadas, lembra? Quando nós explicamos na aula de artigos que o artigo tinha um poder de transformar uma palavra que não era substantivo em substantivo? É esse exemplo aí, ó. Entardecer é um verbo, você fala entardeceu, você conjuga. Nossa, já entardeceu? Que rápido, né? O entardecer, estou declarando, aquele momento em que o sol se põe lá, né? O entardecer é belo, declarei algo sobre ele. Amanhã é advérbio, a palavra amanhã, estou declarando algo sobre ela. Amanhã é advérbio, né? Então, o primeiro método para achar um sujeito é o método morfológico, procura substantivos. Só substantivos? Não. Palavras que substituem eles também servem. Lembra dos pronomes? Definição de pronomes? Palavra que substitui ou acompanha um nome? Olha lá, elas chegaram. Qual é o ser sobre o qual eu declarei algo? São elas. O que elas fizeram? Chegaram. Você entendeu? Pronomes de tratamento.
Este é meu livro. Pronomes demonstrativos. Este é meu livro. Pode ser sujeito também. Alguém está lá fora, né? Qual é o ser? Alguém. O que está fazendo? Está lá fora, né? Quem é? Pronome interrogativo. Olha que estranho ser um sujeito, um pronome é um sujeito. Sim, pode ser, tá? Vimos-lo andar. Olha só, quem está fazendo a ação de andar? Primeiro tem um sujeito escondidinho aqui. Nós vimos, né? Vimos quem? Ele. Ele fazer o quê? Ele andar. Vimos ele andar. Lembra que eu não posso falar vimos ele, porque o pronome reto vinha antes do verbo, né? Vimos. Então tem o pronome oblíquo, vimos-lo. Só que esse lo faz uma função aqui. O lo quer dizer ele andar. Então o lo é sujeito também, né? E a última frase, vi o rapaz que comeu o bolo. O primeiro verbo ver, o sujeito está escondido. Eu vi o rapaz, né? Aí o segundo verbo, comeu. Quem comeu o bolo? O rapaz. Lembra do pronome relativo? O que se refere à palavra que vinha antes. Então o que é um pronome que faz a função de sujeito também, do verbo comer. É ele que faz a ação do verbo comer. Então olha, substantivos e pronomes podem ser sujeitos. Quem mais? Numerais. Então olha lá, está entre aspas ali. Por quê? Porque repare que às vezes ele se refere a um substantivo oculto. Então eu falo, ambas se abraçaram. Ambas é o numeral aqui. Ambas quem? Ambas as irmãs, as amigas, né? Então, refere-se a um substantivo. Os três vieram. Os três o quê? A mesma coisa. Os três irmãos. Os três colegas. Um é pouco, dois é bom. Um o quê? Um bolo é pouco, dois é bom. Três são demais, né? Então, note que há substantivos ocultos. Predominantemente, pessoal, é substantivo. Sujeito é substantivo ou pronome, tá? Na maioria das frases. Vamos adiante. Então tá bom, sobre o sujeito, por enquanto é isso, a definição, a classificação nós veremos mais adiante, tá? Após estudar um outro assunto aí, que é um conhecimento prévio necessário. Vamos ver a segunda parte, o segundo termo essencial, predicado. Bom, se sujeito era o ser sobre o qual eu declarava algo, predicado é aquilo que eu declarei sobre o sujeito. Então é tudo o que se declara sobre o sujeito, é um rótulo, olha a imagem ali, né? Então, pessoal, o predicado é o seguinte, quando você acha o sujeito na frase, o que sobra é predicado. É a maneira mais fácil de achar um predicado, tá? Mas a outra maneira é pelo sentido mesmo. Você vai falar assim, ah, tá, foi isto que eu disse sobre o sujeito, então isto é o predicado. Exemplo, geralmente são verbos, tá? Olha, os rios são belos. O que eu declarei sobre os rios? Que eles são belos. Isto é o predicado, são belos. Está em azul, né? O Brasil melhorou. O que eu declarei sobre o Brasil? Que ele melhorou. A matilha latiu. A caneta e o lápis caíram. Olha lá, em azul os predicados. Ambas se abraçaram. Os três vieram. Um é pouco. Dois é bom. Elas chegaram. Você entendeu. Este é meu livro. Parece um robô falando, né? Mas é assim mesmo. É bem binária a coisa. Sujeito e predicado. Sujeito e predicado. Alguém está lá fora. Quem é? E chegamos na parte interessante, dificinha aqui da matéria. Professor, existe frase sem oração, sem sujeito? Você falou que é um termo essencial, então tem que ter os dois. Português é uma lástima, né? Pode ter uma frase sem sujeito, em poucos casos, são esses daí, ó. Choveu ontem, o verbo que indica o fenômeno da natureza, chover, ventar, relampejar, nevar. Não tem alguém que faça a ação. Você não fala assim, ah, o tempo choveu hoje. Você só usa o verbo, choveu hoje. Então, é uma oração que só tem predicado, não precisa de sujeito, né? Outro tipo de verbo com o qual isso acontece é o verbo ser indicando tempo. São 16 horas, são 10 horas. Né? Não existe alguém que seja as horas. Então, tudo bem, é o segundo caso de oração que só tem predicado. Não precisa de sujeito, não tem sujeito, né? E o terceiro caso, o mais chato, que todo mundo esquece e causa confusão. O verbo haver, quando significa existir, não tem sujeito. Aí você pega esse verbo e conjuga. Eu, ei, tu, as, ele, a. Tira o ele, porque não tem sujeito. E fala assim, há gente lá fora. Significa o que essa frase? Existem pessoas lá fora, né? Só que fica no singular. Há gente lá fora. Há anos que estudo português.
né? Existem anos, faz muitos anos já. O verbo fazer, quando indica tempo também, né? Faz anos que estudamos português, né? Então, olha só, esses verbos não têm sujeito, né? Nessas circunstâncias que eu falei aqui, né? Geralmente relacionados a tempo, né? O verbo ser, o verbo fazer, né? Quando relacionados a tempo, não tem sujeito também, só tem predicado. A oração fica meio capenga, só predicado, tá ok? Não há notícia de oração que só tenha sujeito, porque se você só falar o sujeito, fica incompleto. Você fala, o carro. Carro o quê? Tem que declarar algo sobre ele. O carro está quebrado, o carro é muito bom, sei lá, né? Então tem que ter um complemento aí. Tudo bem, pessoal? Sujeito e predicado, definição inicial, só isso. Espero que tenham curtido a aula, que tenha ficado claro esse conceito para vocês. E vamos assim, devagarinho, tá? Depois eu vou complicar isso aí um pouquinho. Vou falar os 5 tipos de sujeito, os 3 tipos de predicado, mas mais para frente, vamos devagarinho. Lição de casa, olha, as frases que você ler, procure identificar sujeito e predicado e ver se você consegue automatizar isso, perceber com bastante clareza. Vê se você acha uma frase que não tenha sujeito também, tá? Desafio aí, se quiserem, põe nos comentários aí. Eu quero 2 frases com sujeito e 2 frases sem sujeito. Não vale as minhas, quero que você invente a sua, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula inaugural de sintaxe. Se gostaram, por gentileza, coloque aí o joinha. Se não gostaram, me faz uma crítica construtiva. Professor, melhora aí, a sua camisa está muito feia, troca aí que eu vou procurar trocar a camisa, tá bom? Então é isso, olha, brincadeiras à parte. Muito obrigado por estarem comigo até aqui, por confiarem no meu trabalho. Espero que possam aprender e vejo vocês na próxima aula com muita alegria, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até lá!